E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje aqui, eu vou falar uma coisa um pouco mais matemática, mas que é muito usado em programação, que são matrizes de rotação. Isso aqui é o seguinte, ó, você tá fazendo um jogo, alguma coisa assim gráfica, você tem um objeto ou vetores, alguma coisa assim, você quer rotacionar esse vetor ou esse ponto aí em um certo ângulo. Então, por exemplo, aqui, ó, coloquei uma foto aqui do Xenoblade, né? Só pra ficar bonito o fundo aqui, né? Imagina que a gente tem um ponto aqui que é esse vermelho, certo? E tem uma coordenada, coloquei aqui 40, 20 aqui só pra exemplificar. Se a gente falar assim, ó, quero rotacionar esse ponto em 30 graus. O que isso significa? Significa em colocar esse ponto vermelho aqui nesse ponto amarelo. Então esse ponto amarelo, ele tem a mesma distância do ponto zero, que a gente vai rotacionar em torno de algum ponto, né? Geralmente é o ponto zero ali, ou algum outro ponto que a gente quiser, né? Mas aqui no caso é o ponto zero, que é o mais comum. Então a distância para a origem continua a mesma, só que o ângulo entre as duas retas, que vai da origem até o ponto, tem 30 graus no caso aqui, né? Então a questão é achar a coordenada desse ponto. Tem uma coordenada x e uma coordenada y. Aí a matriz de rotação é que vai dar pra gente isso daqui. É muito comum em jogos a gente usar vetores. E em vetores é muito comum a gente ter que rotacionar eles, né? Aqui no meu canal tem uma playlist de Raycasting, onde lá em várias partes eu rotaciono vetores. E o método que faz a rotação internamente usa a matriz de rotação que eu vou explicar hoje. Então a lógica seria basicamente isso daqui, ó. A gente tem um ponto, a gente traça um círculo onde a origem é a origem do sistema ali, no caso 00. A esse ponto aí ele gira em torno desse círculo imaginário, certo? Aí a matriz de rotação, dado um ângulo, ela vai te dar a coordenada XY da nova posição que você tem que colocar o elemento para rotacionar daquele ângulo, né? E a matriz de rotação é esse negócio aqui, ó. É uma matriz 2x2 com cossenos e senos aqui dentro. Aí a gente vai pegar essa matriz de rotação e vai multiplicar essa matriz de rotação pelas coordenadas do ponto. No caso aqui a gente faz uma matrizinha 1x2 para fazer as contas, né? Vou explicar como que gera essa matriz aqui. Aí isso aí vai te dar o x2, y2, que é a coordenada do ponto final ali, onde vai estar o elemento rotacionado, né? E o θ aqui é o ângulo, né? Θ é geralmente a gente coloca o θ como sendo o ângulo. Lembra da escola lá? Tá, então vamos começar do zero. A gente tem um ponto, tá? Em algum lugar aqui do canvas. No caso aqui eu coloquei 40, 20. A gente quer pegar esse ponto e rotacionar 30 graus, por exemplo. Então vai gerar esse ponto amarelo aqui. A lógica, como eu falei, é traçar um círculo cujo centro está no 00 do sistema aqui, passando pelo ponto que a gente quer rotacionar, né? Aí todo esse traçado em azul aqui é onde a gente pode colocar o ponto rotacionado ali. No caso aqui é 30 graus, aqui tá 90 graus. Já até tá saindo fora do canvas aqui, né? Mas não importa. A gente pode fazer um translate, né? Em vez de o 00 ser no canto superior esquerdo, a gente pode transladar o 00 do sistema para o meio do canvas. Geralmente os frameworks gráficos aí tem uma função translate, onde você joga o 00 para qualquer lugar que você quiser, né? É muito útil para várias coisas. E com vetores, o princípio é o mesmo, porque vetor, graficamente, é uma flechinha, né? Que tem um tamanho no x e um tamanho no y. No caso aqui, 4 no x e 3 no y. Então a gente define um vetor pelas componentes x e y dele, certo? Aqui no canal eu tenho uma mini playlist de vetores, tem vários vídeos explicando o que são vetores e várias operações aí, bem legal essa playlist aqui. Vou deixar aqui no card e no comentário fixado. Então é muito comum a gente ter que rotacionar vetores. E a gente pode usar a mesma lógica que eu falei anteriormente aqui. A gente supõe que o ponto de início do vetor é o ponto 00, aí as componentes x e y são as coordenadas do ponto final aqui. Então fica mais ou menos assim, né? Aquele 3 lá, a gente supõe que o início dele é o 00, aí o final do vetor seria o ponto ali, esse ponto em vermelho, a gente vai rotacionar. Aí no exemplo aqui tá 30 graus, ele gera uma nova flechinha, 30 graus em relação ao vetor original. Então a matriz de rotação serve perfeitamente para vetores. No caso, essa sintaxe aqui, né? Esse x1, y1 aqui que está multiplicando a matriz, são as componentes x e y do vetor. Então casa certinho. Tá, e como que a gente gera essa matriz aí de rotação aí? É o seguinte, eu vou explicar aqui de forma básica, né? Porque isso aqui você vê com mais detalhes se você fizer curso superior aí, naqueles cursos de álgebra linear, você vê bem mais a fundo essas questões aí, né? Transformações aí no plano 2D, 3D, né? Aqui eu vou tentar explicar por cima
Porque no final a gente vai querer usar essas fórmulas aqui, ó. A gente tem lá um vetor x1, y1, né, as componentes x e y. Para rotacionar de um ângulo aqui, que eu chamei aqui de φ, né, que é esse símbolo grego aqui, as coordenadas do próximo ponto, tem a rotação desse ângulo aqui, é x1 vezes cosseno de φ menos y1 vezes seno de φ. E o y é o x1 vezes o seno mais y1 vezes o cosseno. Isso aqui que você vai ver em código. Você vai ver isso aqui em código. Eu citei aqui que eu tenho uma playlist de raycasting. Se você pegar um código de raycasting aí na internet, ou qualquer outro tipo de jogo aí, 3D aí, você vai encontrar isso aqui em algum lugar do código. A não ser que a pessoa estiver usando uma classe de vetores da própria linguagem, que é o caso aqui dessa playlist, né? Mas é muito comum você encontrar isso daqui para rotacionar coisas ali, vetores, né? Mas como que chegou nessas fórmulas aqui? É que eu vou tentar explicar agora. É o seguinte, imagina que a gente tem um ponto, então, agora aqui já não tá mais no canvas, né? Tá num plano cartesiano normal. Aqui o y é positivo para cima, né? Então a gente tem aqui, ó, um ponto, coordenadas x1, y1. Certo? E a distância da origem até o ponto é esse R aqui. Seria o raio do círculo lá, né? E esse ângulo aqui do eixo X com a linha assim que vai da origem até o ponto é esse ângulo θ aqui, né? Beleza? Agora eu vou partir disso daqui, ó, vou gerar um outro ponto mais aqui em cima. Então ficou assim, ó. Tinha aquele ponto lá, x1, y1. Aí eu rotacionei com o ângulo φ. Então o ponto vermelho tinha um ângulo θ em relação ao eixo X. Agora, esse ponto em verde aqui, ele tem um ângulo φ entre o vermelho aqui e ele, né? Então, entre o vermelho e o verde tem esse ângulo φ. Entre o eixo X e o vermelho é esse θ. Certo? Só defini mais um ponto aqui, ó. E coloquei aqui x2, y2, porque é as coordenadas desse outro ponto. O R aqui é o mesmo, né? Porque a gente rotacionou, então fica na borda do círculo ali. Então o R é o mesmo. A distância da origem até o ponto é o mesmo. E os ângulos aqui, certo? Então o x1, só colocando, em vez de falar em coordenadas xy, em coordenadas polares, o x1 pode ser definido como sendo esse R aqui vezes o cosseno do ângulo. θ aqui no caso, né? Se a gente fizer R vezes o cosseno desse ângulo, a gente vai encontrar o x1 aqui, né? Isso aí é básico de trigonometria. Lembra lá do círculo unitário, seno, cosseno? Eu tenho um vídeo aqui no canal que chama Seno e Cosseno em Programação. Aqui eu explico essa questão de seno, cosseno, círculo unitário. Vou deixar aqui no card e no comentário fixado. Se você precisa de uma revisão da escola lá, assista esse vídeo aqui. Então o x1, coloquei aqui em cima, né? Pode ser definido como R vezes cosseno de θ. E o y é R vezes seno de θ, porque no círculo trigonométrico lá, o x é o cosseno e o y é o seno, né? Então a gente tem isso daqui, né? Duas formas de definir o x1 e o y1. E o x2 y2 é a mesma coisa, só que agora o ângulo é o θ mais o φ, né? Certo? O x2 aqui, ó, é o cosseno de θ mais φ vezes o r. E o y2 é vezes o r vezes o seno de θ mais φ, certo? Isso aqui é básico de trigonometria, né? Até agora não falei nada novo aí que a gente já não aprendeu na escola, né? Eu defini 2 pontos e eu fiz os ângulos aqui. E tá. Agora vamos pegar, por exemplo, essa fórmula aqui, ó. Essa de cima aqui. x2 é igual R vezes cosseno de θ mais φ, certo? Aqui a gente tem cosseno da soma de 2 ângulos. Lembra lá da escola que a gente consegue expandir isso daí? Você precisa de uma colinha aí. Coloquei aqui na Wikipedia, tem a lista das identidades trigonométricas, né? Aqui a gente tem, ó, seno de A mais B. O que é? É o seno de A vezes cosseno de B mais cosseno de A vezes seno de B. E o cosseno de A mais B é cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Isso aqui, né, na época da escola a gente tinha que decorar isso aqui, você lembra? É mó chato, né? Tinha que ficar decorando isso aí. Mas se você esqueceu, a Wikipedia aqui ajuda, né? Tá, então vamos pegar essa fórmula aqui, ó. Que no caso aqui do x2 aqui, né, o R vezes o cosseno de θ mais φ. Então vamos pegar esse cosseno de θ mais φ, vamos expandir para cosseno de θ mais cosseno de φ menos seno de θ vezes seno de φ. Então foi o que eu fiz aqui, ó, a partir da expressão inicial, a expandir isso aqui. Então ficou o R, ficou multiplicando cosseno de θ vezes cosseno de φ menos seno de θ vezes seno de φ. Certo? Coloquei um parênteses aqui porque o R tá multiplicando o que a gente expandiu aqui, né? Vou colocar mais pra cá pra tomar cuidado pra minha foto não ficar na frente, né? Tá, a gente pegou aqui, ó, multiplicou o R pelos 2 elementos aqui, né? Então ficou R vezes cosseno de θ vezes cosseno de φ menos R vezes seno de θ vezes seno de φ, certo? Ora, só que a gente tem aqui, ó, R vezes cosseno de θ aqui e R vezes seno de θ aqui. Só que lembra do slide anterior aqui? O x1 e o y1, o x1 é R vezes cosseno de θ e o y1
é R vezes seno de θ. Então esse R vezes cosseno de θ é o x1. Então aqui embaixo eu coloquei, ó, x2 é igual a x1 vezes cosseno de φ, menos esse R vezes o seno de θ é o y1. Então ficou y1 vezes seno de φ. Então no final ficou isso daqui, em vermelho. Se a gente fizer a mesma coisa aqui pro y2, não vou fazer porque é exatamente a mesma coisa, só que a gente vai expandir agora essa outra expressão aqui, né, que é o seno de A mais B aqui, né? Mas, fazendo o que eu fiz aqui para a expressão aqui, y2 igual a R vezes seno de θ mais φ, a gente vai chegar em rosinha aqui. Então, no final, vai gerar essas duas fórmulas aqui. E o φ, aqui da figura que eu desenhei, é o ângulo entre os dois pontos, tá vendo? Ó? Então, o θ saiu fora. Ficou só esse φ, que é exatamente o que a gente quer rotacionar, né? Quer rotacionar o ponto 30 graus, esse φ aqui que tem 30 graus aqui, né? Essas fórmulas finais aqui ficaram só com o φ, que é o ângulo que a gente quer rotacionar, né? Tá, então isso aqui que você vai ver em código. Mas de onde surge aquela matriz de rotação? Se você estudar lá álgebra linear, você vai ver lá que tem matriz em tudo quanto é lugar, né? Lá que tem essas definições por matriz aí, que fica muito mais formal, né? Mas se você lembra lá de multiplicação de matrizes, você vai ver aqui que tem dois elementos em cada expressão. Cada expressão tem o x1 multiplicando um elemento e o y1 multiplicando outro elemento. Isso aqui tá com cara de multiplicação de matrizes, né? Se a gente separar isso aqui em duas matrizes, vai ficar uma matriz com cosseno, menos seno, seno e cosseno, e outra matriz vertical, que é o x1 e y1. A gente multiplicar isso aqui vai ficar cosseno, θ aqui no caso, mas seria o φ lá, né? Cosseno de θ vezes x1 menos seno de θ vezes y1. Isso seria o x2. O y2 seria seno de θ vezes x1 mais cosseno de θ vezes y1. Porque é multiplicação de matrizes normal, né? A gente viu na escola lá. Se é que alguém lembra disso, né? Mas se você não fez mais nada nessas questões aí desde a época da escola, você vai ter que relembrar, né? Mas essa multiplicação de matriz aí gera depois essas fórmulas aqui. Tá, então eu vou fazer aqui um código rapidinho aqui só pra ver se isso aqui funciona ou não, né? Lógico que funciona, né? Mas só pra gente ver funcionando então. Eu vou colocar aqui, fazer só o setup no primeiro momento aqui, só pra que vai ser uma imagem estática, né? Tô programando aqui em JavaScript com uma biblioteca que chama P5.js, que é muito boa assim pra ensinar coisas, né? Porque é só ir chamando as funções que tá tudo meio já pronto, né? Se você quiser ver mais a fundo, eu tenho um curso de JavaScript com P5 aqui no canal. Eu explico JavaScript usando essa P5 para fazer coisas gráficas, ensinar a programar com coisas gráficas, né? Vou deixar aqui no card e na descrição, no comentário fixado. Tá, então essa setup que é chamada uma vez só no início dos tempos aqui, o que a gente vai fazer? No topo aqui, ó, vamos definir uma variável x que vai conter a coordenada do ponto onde a gente vai rotacionar. Então vamos colocar aqui, o canvas tem 400 por 400, vamos colocar 100, 100, vai. Y 100, aí vamos colocar aqui também ó, um θ, 30 graus, vai. Aí o padrão aqui do framework aqui é trabalhar com radianos, só que vamos trabalhar em graus, né? Tem uma função aqui, angle mode, a gente passa aqui degrees, aí passa a trabalhar em graus, né? Não mais em radianos, fica mais fácil de explicar. Tá, então vamos desenhar uma linha, né? Line que vai do 0, 0 até esse x e y aí, certo? Se fizer isso, ó, desenhou uma linha. Lembrando que a origem é o canto superior esquerdo e o y é positivo para baixo, né? Tá, agora vamos rotacionar esse ponto aí 30 graus. Então vamos definir aqui ó, duas variáveis, vou chamar de x2 e o y2. Aí esses pontos aqui a gente vai usar aquelas fórmulas de rotação aqui. Então, vou chamar isso aqui ó, de x1 para ficar igual que tá no slide lá, né? E y1, que vai ser x1 e y1. Certo? Então o x2 é o x vezes o cosseno do θ, né? Menos o y vezes o seno do θ. E outra fórmula é x1 seno, y1 cosseno. Opa, aqui é x1, y1, né? Aqui é x1 vezes seno, mais y1 vezes cosseno, né? Agora vamos desenhar uma outra linha, indo até o x2 e y2. Só que vamos pintar de vermelho essa linha, né? Para dar uma diferenciada. Então a gente coloca o stroke aqui, 25500, RGB, aí line até o x2, y2. Vou colocar o stroke 0 aqui, que é preto, né? Essa primeira linha. A gente rodar, ó, gerou uma segunda linha que tem 30 graus em relação à original. Então funcionou, né? Esse menos aqui, ó, na matriz de rotação, no caso aqui faz ficar no sentido horário. Se a gente alternar e colocar o menos seno nesse de baixo aqui, o mais seno nesse daqui, vamos ver o que acontece. Fazer o menos seno aqui e aqui mais, né? Se fizer isso, ó, ele vai rotacionar no sentido anti-horário. Então, dá para fazer essa modificação também, caso você queira, né? No caso, vou deixar no sentido horário aqui, que é o que eu expliquei ali, né? Para finalizar aqui, ó, vou criar uma função draw que vai fazer a animação.
Apagar isso aqui, vai ficar tudo no draw aqui. Se a gente fizer isso, fica a mesma coisa, né? Só que a gente pode fazer uma animaçãozinha aqui, ó. A cada frame, a gente incrementa o θ, sei lá, de meio grau. Tá vendo? Só que ficou saindo pra fora, né? Então vamos fazer um translate aqui para jogar a origem pro meio do canvas. No caso aqui, 200, 200, né? Se fizer isso, ó. E tirar o background aqui, aí ele desenha todas as linhas ali, né? Se a gente colocar um ângulo maior, eu vou colocar 1 grau. Ou 5 graus. E vai pular de 5 em 5 graus, né? Mas isso aqui é só para mostrar que funciona essa matriz de rotação, né? Então, é isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje. Ficou um pouco mais matemático aí o assunto. Mas se você gostou, deixa o like e vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!